Ele chegou na empresa com boné e uniforme de entregador, carregando uma simples encomenda. Os executivos riram debochando dele, fizeram piadas cruéis que o deixou humilhado, até descobrirem o que estava por vir. O que aconteceu depois ninguém esperava. O sol da manhã batia no vidro espelhado do edifício da Tecnova Solutions, quando Marcos estacionou sua motocicleta na vaga reservada para entregadores. Ajeitou o boné na cabeça, pegou o pacote do baú traseiro e respirou fundo. Mais uma entrega rotineira, pensou ele, sem imaginar que aqueles próximos minutos mudariam sua vida para sempre. O lobby da empresa impressionava qualquer visitante. Mármore brilhante no chão, painéis digitais exibindo gráficos de desempenho e uma recepção imponente que gritava sucesso. Marcos caminhou até o balcão principal, onde duas recepcionistas conversavam animadamente sobre os planos do fim de semana. Com licença, ele disse educadamente, colocando o pacote sobre o balcão. Tenho uma entrega para o departamento de tecnologia. As duas mulheres pararam de conversar e olharam para ele como se tivesse interrompido algo muito importante. A primeira, Vanessa, franziu o nariz e fez uma expressão de desagrado. A segunda, Camila, riu baixinho e cutucou a colega com o cotovelo. Você tem documento da empresa? Vanessa perguntou com um tom ácido, como se Marcos fosse invisível até aquele momento. Tenho sim, ele respondeu, tirando a documentação do bolso. Está tudo aqui certinho. Camila pegou os papéis com a ponta dos dedos como se fossem sujos e fingiu analisá-los com muito mais cuidado que o necessário. Interessante. Vanessa, olha só quem veio fazer entrega aqui hoje. Ah, é? Vanessa se inclinou para a frente, claramente preparando algum comentário maldoso. E eu achando que nossa empresa tinha padrão para escolher prestadores de serviço. Marcos sentiu o desconforto crescer no peito, mas manteve o semblante calmo. Havia aprendido, depois de tantos anos trabalhando como entregador, que reagir a provocações só piorava as situações. Senhoras, posso deixar o pacote e pegar a assinatura? Tenho outras entregas para fazer. Outras entregas? Camila soltou uma gargalhada forçada. Nossa, que agenda cheia. Deve ser muito importante na escala social da cidade. Vanessa se juntou às risadas. Imagina só, Camila. Ele deve acordar todo dia animado para trabalhar com tanto prestígio. As palavras doíam, mas Marcos engoliu a humilhação. Precisava daquele trabalho, precisava de cada centavo que ganhava. Sua família dependia dele, e orgulho não pagava contas nem remédios. Nesse momento, 3 homens de paletó desceram do elevador conversando alto sobre relatórios e metas. Eram Diego, Fernando e Gustavo, analistas da empresa que se achavam donos do mundo. Ao verem Marcos no balcão, se aproximaram com sorrisos maliciosos. Opa, o que temos aqui? Diego disse, se encostando no balcão. Visita ilustre na Tecnova? Fernando riu e complementou. Cara, você tem certeza que não se perdeu? O McDonald's fica a 3 quarteirões daqui. Galera, parem com isso. Gustavo fingiu defender Marcos, mas logo emendou. Talvez ele esteja procurando emprego de limpeza. Ouviram falar que vão ampliar o setor de zeladoria? As gargalhadas ecoaram pelo lobby, chamando a atenção de outros funcionários que passavam. Marcos sentia o rosto queimar de vergonha, mas mantinha os olhos fixos nos documentos, tentando ignorar os comentários. Havia desenvolvido uma armadura emocional depois de tanto tempo enfrentando situações assim. Escutem só. Vanessa se animou ainda mais com a plateia. Ele disse que tem outras entregas importantes hoje. Deve ter uma agenda cheia de compromissos executivos. Sério? Fernando fingiu surpresa. Conte para nós sobre sua rotina empresarial. Deve ser fascinante coordenar tantas entregas. Diego completou o ataque. E depois ainda sobra tempo para atividades intelectuais? Tipo assistir televisão e beber no bar? Marcos fechou os punhos discretamente, sentindo a raiva subir pela garganta. Mas respirou fundo e respondeu com uma calma que impressionou até ele mesmo. Senhores, só preciso de uma assinatura para confirmar a entrega. É procedimento padrão. Procedimento padrão? Gustavo repetiu com deboche. Olha só, ele conhece procedimentos. Vanessa, acho que subestimamos nosso visitante especial. A situação ficou ainda pior quando Patrícia, supervisora do Departamento de Recursos Humanos, apareceu vinda do corredor lateral.
Era uma mulher que respirava arrogância e fazia questão de mostrar superioridade sobre qualquer pessoa que considerasse inferior. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou com autoridade, olhando Marcos de cima a baixo como se fosse uma ameaça. Dona Patrícia, Camila se apressou em explicar. É só um entregador que veio deixar um pacote. Já estávamos resolvendo. Patrícia se aproximou de Marcos e cruzou os braços. Entregador, é? E por que está demorando tanto? Não consegue fazer uma tarefa simples como entregar um pacote? Senhora, estou tentando seguir o protocolo. Marcos respondeu respeitosamente. Só preciso da assinatura de alguém autorizado. Protocolo? Patrícia soltou uma risada seca. Você sabe o que significa essa palavra? Porque aqui na Tecnova, protocolo significa competência e profissionalismo. Duas coisas que claramente não fazem parte do seu vocabulário. Diego, Fernando e Gustavo riram ainda mais alto, aproveitando para intensificar as provocações com o apoio da supervisora. Dona Patrícia tem razão, Diego disse. Protocolos são para pessoas qualificadas. Talvez você devesse estudar um pouco antes de usar palavras grandes. Fernando emendou. Ou quem sabe fazer um curso. Deve ter alguma escola que ensina a entregar encomendas sem criar confusão. Marcos sentiu que havia chegado ao limite da humilhação que conseguia suportar. Olhou para cada um daqueles rostos zombeteiros e, por um segundo, imaginou como seria revelar quem realmente era. Como seria ver a expressão deles mudando quando descobrissem sua verdadeira formação e experiência. Mas não era o momento. Ainda não. Senhora Patrícia, ele disse com uma paciência que vinha do fundo da alma. Posso ter a assinatura, por favor? Minha empresa precisa da confirmação da entrega. Patrícia pegou a prancheta com desdém evidente e assinou rapidamente, como se quisesse se livrar logo daquela tarefa degradante. Pronto, agora pode ir embora e nos deixar trabalhar em paz. Muito obrigado, Marcos disse, guardando os documentos. Quando ele se virou para sair, Gustavo não resistiu a um último comentário. Ei, não esquece de estudar sobre protocolos. Vai que um dia você consegue um emprego de verdade. As gargalhadas o seguiram até a porta. Marcos caminhou pelo lobby com a dignidade que ainda lhe restava, sentindo o peso dos olhares debochados nas costas. Cada passo ecoava no mármore frio. Cada sussurro malicioso atravessava seus ouvidos como flechas. Chegou à motocicleta com o coração acelerado e as mãos tremendo levemente. Colocou o capacete devagar, tentando processar toda aquela humilhação. Não era a primeira vez que passava por isso, mas algo naquela situação tinha sido especialmente cruel, especialmente injusto. Ligou a moto e ficou parado por alguns segundos, olhando para o edifício imponente da Tecnova Solutions. Havia algo naquela empresa, naquelas pessoas, que despertou uma sensação estranha em seu peito. Uma mistura de indignação, determinação e algo mais profundo que ele ainda não conseguia identificar. Pegou o celular e fez uma ligação rápida, falando baixo para não ser ouvido pelos seguranças que passavam perto. Alô, Helena, sou eu. Precisa pesquisar uma empresa chamada Tecnova Solutions. Quero saber tudo sobre eles, tudo mesmo. Tenho a sensação de que vamos nos encontrar novamente muito em breve. Desligou o telefone, deu a partida na moto e saiu dali com uma expressão que ninguém conseguiria decifrar. Dentro de sua cabeça, algo havia mudado naqueles minutos de humilhação. Uma semente havia sido plantada, e Marcos sabia que ela logo germinaria em algo que aquelas pessoas jamais esperariam. Enquanto se afastava pela avenida, uma única frase ecoava em sua mente. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ainda não. A Tecnova Solutions continuou sua rotina normal depois que ele saiu, com funcionários voltando às suas mesas e conversas. Patrícia retornou ao seu escritório satisfeita por ter colocado mais um prestador de serviço desqualificado no seu devido lugar. Diego, Fernando e Gustavo voltaram aos seus computadores, comentando sobre o show que haviam proporcionado no lobby. Nenhum deles suspeitava que acabaram de despertar algo em Marcos que estava adormecido há muito tempo. Nenhum deles imaginava que aquele homem humilde de boné e uniforme simples carregava segredos que poderiam mudar completamente o destino de todos eles. A primeira peça do jogo havia sido movida, mas eles não sabiam que estavam jogando contra um mestre. Marcos chegou em casa ainda tremendo de raiva, mas tentando disfarçar para não preocupar Helena.
O pequeno apartamento que alugavam no bairro popular era simples, mas ela sempre conseguia deixar tudo acolhedor e organizado. O cheiro de almoço no fogão e o som da televisão criavam uma atmosfera de lar que contrastava com a tempestade emocional que ele trazia da rua. Como foi o dia, amor? Helena perguntou da cozinha, mas algo na voz dela indicava que sabia que nem tudo estava bem. Marcos colocou as chaves na mesinha da entrada e hesitou antes de responder. Normal, mentiu tirando o boné e passando a mão pelos cabelos grisalhos. Só mais um dia de trabalho. Helena apareceu na porta da cozinha segurando uma colher de pau, seus olhos perspicazes estudando o rosto do marido. Casada com ele há tantos anos, conhecia cada expressão, cada gesto que indicava quando algo o incomodava profundamente. Marcos, ela disse suavemente se aproximando dele, você está diferente. O que aconteceu? Ele desabou no sofá e enterrou o rosto nas mãos. Por um momento, toda a dignidade que havia mantido durante a humilhação se desfez, e Helena viu o homem vulnerável por trás da fachada forte que ele sempre tentava manter. Foram os mesmos comentários de sempre. Ele murmurou. Gente que acha que pode pisar nos outros só porque tem um emprego de escritório e usa roupa social. Helena se sentou ao lado dele e pegou sua mão. Conte para mim. Do jeito que foi, sem esconder nada. Marcos respirou fundo e começou a relatar cada detalhe da manhã na Tech Nova Solutions. Conforme falava, via a indignação crescendo nos olhos de Helena, mas também algo mais. Uma determinação que ele reconhecia da época em que eram jovens e enfrentavam o mundo juntos. Eles não sabem quem você é, ela disse quando ele terminou o relato. Não fazem a menor ideia de com quem estão lidando. Helena, isso já passou. Aquela vida acabou quando tivemos que tomar as decisões que tomamos. Acabou nada. Ela se levantou com uma energia que não demonstrava há meses. Marcos, você não é só um entregador. Você é um dos melhores engenheiros de sistemas que este país já teve. Ele olhou para ela com uma mistura de carinho e melancolia. Era, Helena, era um dos melhores. Agora sou apenas alguém que leva pacotes de um lugar para outro. Você quer mesmo que eu aceite essa conversa? Ela cruzou os braços, assumindo aquela postura determinada que ele conhecia tão bem. Marcos Silva, formado em Engenharia de Sistemas pela Universidade Federal, pós-graduado em Gestão Empresarial, ex-diretor de tecnologia da maior empresa de software do estado. Ao ouvir Helena listar suas conquistas passadas, fez Marcos se lembrar de quem havia sido antes da vida dar tantas voltas. Lembrou dos dias em que acordava animado para resolver problemas complexos, quando sua mente era respeitada e suas opiniões eram valorizadas por centenas de funcionários. Você se lembra quando a ServerTech estava falindo? Helena continuou, se sentando novamente ao lado dele. Lembra como você desenvolveu aquele sistema em 3 meses e salvou a empresa? Eles te chamavam de gênio, Marcos, de visionário. Lembro, ele disse baixinho. Mas também lembro porque tivemos que sair de lá. O silêncio que se fez foi carregado de lembranças dolorosas. Helena pegou a mão dele mais firmemente, preparando-se para reviver momentos que ambos preferiam esquecer. Você abandonou sua carreira por mim, ela disse, a voz embargada. Quando descobri que estava doente, quando os médicos disseram que o tratamento custaria uma fortuna, você vendeu tudo sem pensar 2 vezes. Marcos se virou para ela, vendo lágrimas se formarem em seus olhos. Helena, não comece com isso de novo. Fiz o que qualquer marido faria pela pessoa que ama. Qualquer marido não, Marcos. Você vendeu sua participação na empresa, vendeu o carro, vendeu nossa casa, usou todas as economias. E quando o dinheiro acabou, aceitou esse trabalho de entregador sem reclamar nenhum dia. As lágrimas dela começaram a escorrer, mas eram lágrimas de gratidão misturadas com culpa. Você abriu mão de quem era para me salvar, e eu nunca vou conseguir retribuir isso. Não precisa retribuir nada. Marcos a abraçou, sentindo o próprio coração apertar. Você está viva, está se recuperando. Isso vale mais que qualquer cargo ou reconhecimento. Mas olha o preço que você está pagando. Helena se afastou para olhar nos olhos dele. Humilhações diárias. Pessoas te tratando como se você fosse invisível, como se não tivesse valor. Eu tenho valor, Marcos disse,
tentando se convencer também. Posso não ter o reconhecimento de antes, mas tenho valor. Helena se levantou bruscamente e foi até o quarto. Marcos a seguiu, preocupado, e a encontrou remexendo no armário até tirar uma caixa empoeirada do fundo. Ela a colocou sobre a cama e abriu com cuidado. Dentro estavam todos os diplomas de Marcos, certificados de cursos, fotos de formaturas, prêmios que havia recebido ao longo da carreira. Havia também reportagens de jornais sobre projetos que ele havia liderado, cartas de recomendação de clientes satisfeitos e um troféu que havia ganhado como profissional do ano na área de tecnologia. Você vê isso? Helena disse, pegando o diploma de pós-graduação. Isso aqui é quem você é, Marcos. Não importa que roupa você esteja vestindo ou que trabalho esteja fazendo. Isso aqui é sua identidade. Marcos pegou uma das fotos antigas, onde aparecia de terno em uma cerimônia de premiação, rodeado por outros executivos que o cumprimentavam. O contraste com o homem de uniforme de entregador que havia sido humilhado naquela manhã era gritante. Helena, as pessoas não ligam para diploma quando olham para mim. Veem um homem mais velho, de uniforme simples, e fazem julgamentos instantâneos. E essa é exatamente a ignorância delas. Ela respondeu com firmeza. Marcos, você tem conhecimento suficiente para dirigir qualquer empresa de tecnologia deste país. Tem experiência, tem visão, tem competência. Ele se sentou na cama, ainda segurando a foto antiga. Mas não tem oportunidade. E sem oportunidade, todo esse conhecimento não serve para nada. Quem disse que você não tem oportunidade? Helena se sentou ao lado dele com um brilho diferente nos olhos. Marcos, me fala uma coisa. Você lembra como identificar quando uma empresa está com problemas financeiros? Claro que lembro. Por quê? E você conseguiria diagnosticar os problemas de uma empresa só observando como ela funciona? Marcos franziu a testa, não entendendo aonde ela queria chegar. Helena, claro que sim. Depois de 20 anos trabalhando com gestão empresarial, isso seria básico para mim. Então me explica uma coisa. Ela se levantou e foi buscar o notebook na sala. Por que você não pesquisa essa Tecnova Solutions? Descobre quem são, como funcionam, qual a situação deles. Para quê? Para entender com quem você está lidando. Ela voltou com o computador ligado. Marcos, conhecimento é poder. E você tem muito mais conhecimento sobre empresas de tecnologia do que imagina. Ela colocou o laptop na cama entre eles e começou a digitar. Vamos descobrir tudo sobre a Tecnova. Quem são os donos? Qual o faturamento? Quais os principais clientes? Marcos observou Helena navegar pelos sites de pesquisa empresarial com uma determinação que não via nela há muito tempo. A doença havia drenado muito de sua energia, mas naquele momento ela parecia ter encontrado um novo propósito. Olha só, ela disse apontando para a tela. A Tecnova Solutions foi fundada há 5 anos. Cresceu muito rápido, mas veja só estes números dos últimos trimestres. Marcos se inclinou para ver melhor e imediatamente seu olhar de especialista captou algo que Helena ainda não havia percebido. Helena, esses números não estão fazendo sentido. Como assim? Olha aqui. Ele apontou para uma tabela de resultados. A receita está caindo consistentemente há 4 trimestres, mas os gastos operacionais continuam subindo. Isso é um indicador clássico de má gestão. Helena sorriu, vendo o marido voltar ao elemento natural dele. Continue analisando. Marcos passou a próxima hora navegando pelos dados públicos da Tecnova, e quanto mais descobria, mais sua expressão mudava. O engenheiro de sistemas estava despertando. A mente analítica estava voltando à ativa. Helena, ele disse finalmente, essa empresa está com problemas sérios, muito sérios. Que tipo de problemas? Do tipo que quebra uma empresa em menos de 1 ano se não for corrigido rapidamente. Helena fechou o laptop devagar, olhando diretamente nos olhos do marido. Marcos, você sabe como resolver esses problemas? Sei. Seria complicado, mas sei exatamente o que precisa ser feito. Então me responde uma coisa. Ela pegou as mãos dele. Essas pessoas que te humilharam hoje, elas sabem que a empresa delas está afundando? Marcos pensou por um momento, lembrando da arrogância de Patrícia, das gargalhadas de Diego, Fernando e Gustavo, da petulância das recepcionistas. Pelo comportamento deles, diria que não fazem a menor ideia. Perfeito. Helena sorriu de um jeito que Marcos não via há anos.
Então, vamos dar uma lição neles. Uma lição que eles nunca vão esquecer. Helena, o que você está pensando? Estou pensando que talvez seja a hora de você mostrar para essas pessoas quem realmente é Marcos Silva. Marcos sentiu algo se mexer no peito. Uma chama que havia sido abafada pelas circunstâncias, mas nunca completamente apagada. Olhou para os diplomas espalhados sobre a cama, depois para Helena e finalmente para o próprio reflexo no espelho do quarto. Por um momento, conseguiu ver além do uniforme de entregador. Conseguiu enxergar o executivo respeitado que havia sido, o solucionador de problemas, o homem que salvava empresas inteiras com sua visão estratégica. Você tem razão, disse finalmente. Talvez seja mesmo hora de mostrar quem eu sou. Helena se aproximou e o abraçou forte. Meu amor, você nunca deixou de ser quem sempre foi. Só estava escondido por baixo das circunstâncias. Marcos retribuiu o abraço, sentindo pela primeira vez em muito tempo que talvez houvesse uma luz no fim do túnel. Não sabia ainda como faria, mas uma coisa tinha certeza: a Tecnova Solutions iria conhecer o verdadeiro Marcos Silva. E quando isso acontecesse, aquelas pessoas que riram dele nunca mais veriam o mundo da mesma forma. Naquela mesma noite, Helena não conseguiu dormir. A conversa com Marcos havia despertado algo nela que estava adormecido desde o início da doença. A vontade de lutar, de não aceitar passivamente as injustiças da vida. Enquanto o marido dormia ao seu lado, ela se levantou silenciosamente e foi para a sala com o notebook. A pesquisa que havia começado mais cedo era apenas o começo. Helena sabia que para ajudar Marcos a recuperar sua dignidade, precisava entender completamente com que tipo de empresa e pessoas estavam lidando. Digitou Tecnova Solutions novamente e desta vez foi mais fundo, procurando informações que não apareciam nas páginas oficiais. O que descobriu a deixou de boca aberta. Nos fóruns especializados em tecnologia, a Tecnova era mencionada várias vezes, mas não pelos motivos que uma empresa gostaria. Funcionários antigos reclamavam de má gestão, clientes relatavam projetos abandonados no meio do desenvolvimento e fornecedores mencionavam atrasos constantes nos pagamentos. Meu Deus! Helena murmurou, lendo um depoimento particularmente revelador de um ex-funcionário. A Tecnova está vivendo de aparências há meses. Por dentro é um caos total. Ninguém sabe o que está fazendo, os projetos são mal planejados e a diretoria está completamente perdida. Ela continuou navegando e encontrou algo ainda mais impactante. Um relatório público de auditoria, que mostrava que a empresa havia perdido 3 grandes clientes nos últimos meses, tinha dívidas acumuladas com fornecedores e estava enfrentando sérios problemas de fluxo de caixa. O telefone tocou suavemente no modo silencioso. Helena olhou a tela e sorriu ao ver uma mensagem de Marcos, enviada mais cedo. Pesquise tudo sobre a Tecnova. Tenho a sensação de que vamos nos encontrar novamente muito em breve. Agora tudo fazia sentido. A ligação misteriosa que Marcos havia feito ao sair da empresa não era apenas desabafo, era estratégia. Mesmo humilhado, o instinto de executivo dele havia percebido algo errado naquela empresa. Helena pegou o celular e respondeu. Amor, você não vai acreditar no que descobri. Acordo você? A resposta veio imediatamente. Estou acordado também. Não consegui parar de pensar. Pode vir aqui. Ela encontrou Marcos sentado na varanda pequena do apartamento, olhando para as luzes da cidade. Havia algo diferente nele. A postura estava mais ereta. Os olhos tinham um brilho que ela não via há muito tempo. Marcos, ela disse se sentando ao lado dele. A Tecnova não é o que parece ser. Eu suspeitava, ele respondeu. Enquanto estava sendo humilhado lá, minha mente não parava de analisar detalhes. O prédio é impressionante, mas notei coisas estranhas. Que tipo de coisas? O lobby estava vazio demais para uma empresa de tecnologia próspera. Vi apenas uns 10 funcionários transitando, quando deveria haver pelo menos 50 em horário de trabalho normal. E os computadores que consegui ver eram modelos antigos, não equipamentos de última geração como seria esperado. Helena abriu o notebook e mostrou tudo o que havia descoberto. Marcos, olha isso. A empresa está literalmente falindo. Ele leu cada documento, cada depoimento, cada número, e sua expressão mudava conforme processava as informações.
O engenheiro de sistemas estava despertando completamente, analisando dados como nos velhos tempos. Helena, isso aqui é um desastre anunciado, ele disse finalmente. Esta empresa não vai durar mais 6 meses se continuar operando assim. E aquelas pessoas que te humilharam sabem disso? Marcos riu, mas não era uma risada alegre. Pelo comportamento arrogante deles, diria que são os últimos a saber. Estão tão ocupados se achando superiores que não percebem que o barco está afundando. Helena fechou o laptop e olhou diretamente para o marido. Marcos, me responde uma coisa com sinceridade. Você conseguiria salvar a Tecnova? Conseguiria. Ele respondeu sem hesitar. Seria um trabalho complexo. Exigiria mudanças drásticas, mas sim, tenho experiência suficiente para identificar cada problema e implementar soluções. E quanto tempo levaria? Uns 3 meses para estabilizar, mais 6 para colocar nos trilhos novamente. Mas Helena, por que está perguntando isso? Ela se levantou com aquela energia determinada que Marcos tanto amava. Porque acabei de ter uma ideia que vai mudar nossas vidas para sempre. Que ideia? Se a Tecnova está falindo e você sabe como salvá-la, então você tem algo valioso para oferecer. Não como entregador humilhado, mas como consultor especializado. Marcos franziu a testa. Helena, eles nunca me levariam a sério. Para eles, sou apenas um entregador sem qualificação. E se você se apresentasse de forma diferente? Se aparecesse lá não como Marcos, o entregador, mas como Marcos Silva, consultor empresarial especializado em reestruturação de empresas de tecnologia? Helena, isso é muito arriscado. Se descobrirem que sou a mesma pessoa... Marcos, ela interrompeu, pegando as mãos dele. Você já perdeu sua dignidade uma vez hoje. O que tem a perder tentando recuperá-la? Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um processando as implicações do plano que Helena estava sugerindo. Era audacioso, arriscado, mas tinha uma lógica irresistível. Você sabe que isso pode dar muito errado. Marcos disse finalmente. Sei. Mas também sei que pode dar muito certo. E mesmo que dê errado, pelo menos tentamos. Pelo menos você mostrou para essas pessoas que não podem pisar em qualquer um impunemente. Marcos se levantou e caminhou até a beirada da varanda. Lá embaixo, a cidade fervilhava de vida noturna, pessoas seguindo suas rotinas, cada uma com seus sonhos e frustrações. Ele pensou em quantas outras pessoas passavam por humilhações diárias, quantos talentos eram desperdiçados por preconceito e arrogância. Helena, ele disse se virando para ela, se vamos fazer isso, vamos fazer direito, sem meio termo. Como assim? Vou me apresentar como consultor, mas não vou apenas oferecer serviços. Vou fazer uma proposta irrecusável. Salvo a empresa em troca de participação societária. Helena arregalou os olhos. Marcos, isso é... ambicioso? Eu sei. Mas se estou certo sobre a situação deles, estarão desesperados o suficiente para aceitar qualquer solução. E se aceitarem? Marcos sorriu. E dessa vez foi um sorriso genuíno, cheio de determinação. Aí, minha querida esposa, aquelas pessoas que riram de mim hoje vão descobrir o que significa trabalhar para alguém que elas julgaram incapaz. Helena se aproximou dele e o abraçou forte. Marcos, eu acredito em você. Sempre acreditei, mesmo quando você duvidou de si mesmo. Vamos precisar de alguns dias para preparar tudo. Documentação, apresentação profissional, pesquisa detalhada sobre os problemas específicos deles. Temos tempo, Helena disse, e temos motivação suficiente para fazer dar certo. Eles passaram o resto da madrugada planejando cada detalhe. Marcos voltou a ser o estrategista que sempre foi, esboçando diagnósticos, projetando soluções, calculando investimentos necessários. Helena se transformou na assistente perfeita, organizando informações, fazendo pesquisas complementares, questionando cada aspecto do plano. Quando o sol começou a nascer, eles tinham um plano sólido e uma determinação inabalável. Marcos, Helena disse enquanto faziam café da manhã, tem uma coisa que preciso te falar. O quê? Ontem, quando você chegou em casa humilhado, algo se quebrou dentro de mim. Não a doença. Isso eu já estava vencendo. Se quebrou a resignação. A aceitação de que nossa vida seria apenas isso. Sobreviver. Marcos parou de mexer o café e olhou para ela.
Ver você sendo tratado daquele jeito me fez perceber que não podemos simplesmente aceitar as injustiças. Se temos capacidade de mudar uma situação, temos obrigação moral de tentar. Helena, deixa eu terminar, ela continuou. Você abriu mão de tudo por mim. Sua carreira, seu reconhecimento, sua posição social. Agora é minha vez de lutar por você, de apoiar seus sonhos, de ajudar você a recuperar o lugar que merece no mundo. Marcos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Helena, você já fez tanto. Não fiz nada comparado ao que você fez por mim. Mas agora vou fazer. Vou provar para você e para o mundo que Marcos Silva não é apenas um entregador. É um dos melhores profissionais que este país tem. Eles se abraçaram ali na cozinha pequena, mas naquele momento se sentiam capazes de conquistar o mundo. Tinham um plano, tinham motivação e, mais importante, tinham um ao outro. Quando começa a operação? Helena perguntou. Marcos olhou pela janela em direção ao centro da cidade, onde ficava a Tecnova Solutions. Amanhã Marcos Silva, consultor empresarial, vai fazer uma visita à Tecnova. E se eles reconhecerem você? Não vão reconhecer. Marcos sorriu com confiança renovada. Porque amanhã eu não vou estar de boné e uniforme. Vou estar sendo quem realmente sou. Helena sorriu de volta, sabendo que tinham dado o primeiro passo em direção a uma reviravolta que ninguém, nem mesmo eles, conseguia imaginar completamente. A guerra estava declarada, mas dessa vez, Marcos não lutava sozinho. E dessa vez, ele tinha todas as armas necessárias para vencer. Nos dias seguintes, Marcos e Helena se transformaram numa dupla de investigadores determinados. O pequeno apartamento virou centro de operações, com papéis espalhados sobre a mesa da sala, gráficos colados na parede e o notebook funcionando praticamente sem parar. Helena havia recuperado uma energia que não demonstrava desde antes da doença, e Marcos voltou a ser o estrategista brilhante que sempre foi. Marcos, encontrei algo que vai te interessar, Helena disse numa manhã, apontando para a tela do computador. Lembra daquele documento que você mencionou ter visto caído no chão da Tecnova? Lembro. Era algum tipo de relatório, mas não consegui ler direito. Bem, descobri o que provavelmente era. A Tecnova apresentou um balanço falso para investidores semana passada. Olha só os números que eles divulgaram versus a realidade que encontramos. Marcos se inclinou para ver melhor e sentiu o sangue gelar. Os números apresentados aos investidores mostravam uma empresa saudável e em crescimento, mas a investigação deles revelava uma realidade completamente oposta. Helena, isso aqui é fraude contábil, ele disse, a voz carregada de incredulidade. Eles estão mentindo para investidores sobre a situação real da empresa. E tem mais. Ela continuou navegando pelos documentos. Descobri que a Patrícia, aquela supervisora que te humilhou, falsificou o próprio currículo para conseguir o cargo. Ela nunca trabalhou nas empresas que colocou no currículo. Como você descobriu isso? Liguei para as empresas fingindo ser do Departamento de Recursos Humanos, fazendo checagem de referências. Nenhuma delas conhece Patrícia Lopes. Marcos balançou a cabeça, impressionado com a dedicação investigativa da esposa. E os outros? Diego, Fernando, Gustavo? Ah, esses foram mais fáceis. Helena sorriu com satisfação. Diego foi demitido da empresa anterior por incompetência. Fernando nunca terminou a faculdade, apesar de dizer que é formado. E Gustavo está sendo processado por um cliente insatisfeito num trabalho anterior. Então, basicamente, toda aquela equipe que me humilhou é composta por pessoas sem qualificação real? Exatamente. E o mais irônico, você tem mais qualificação que todos eles juntos. Marcos se levantou e caminhou até a janela, processando todas aquelas informações. A cada descoberta, sentia uma mistura de indignação e determinação crescendo no peito. Helena, isso muda tudo. Não vamos apenas oferecer consultoria para salvar a empresa. Vamos expor toda essa incompetência e desonestidade. Como? Marcos se virou para ela com um sorriso que misturava justiça e estratégia. Vamos usar o conhecimento contra eles. Cada informação que descobrimos é uma arma na nossa negociação. Helena salvou todos os documentos numa pasta organizada e fechou o laptop. Marcos, preciso te contar uma coisa. Ontem, enquanto você estava trabalhando, liguei para alguns contatos antigos seus.
Que contatos? Lembra do Roberto Mendes, seu ex-colega da Servertech? Marcos assentiu. Roberto havia sido um dos poucos que mantiveram contato mesmo depois que ele saiu da empresa. Conversei com ele sobre você voltar ao mercado. Marcos, a reação dele foi inacreditável. Ele disse que o mercado sente sua falta, que várias empresas perguntam sobre você. Helena, deixa eu terminar. Ela continuou animada. Roberto disse que se você decidir voltar oficialmente, ele pode articular reuniões com pelo menos 5 grandes empresas que estariam interessadas nos seus serviços. Marcos sentiu algo se mexer no peito, esperança misturada com ansiedade. Mas Helena, eu estou há tanto tempo fora. Roberto disse exatamente o contrário. Falou que profissionais com sua experiência e visão estratégica são raros no mercado atual. Que a maioria dos novos executivos tem conhecimento técnico, mas não tem a sabedoria prática que você desenvolveu. Eles passaram a manhã inteira refinando o plano. Marcos elaborou um diagnóstico completo dos problemas da Tecnova, identificando cada falha operacional, cada erro estratégico, cada decisão equivocada que havia levado a empresa ao buraco. Olha isso, ele disse mostrando um gráfico que havia criado. A Tecnova está perdendo dinheiro em 3 frentes principais: má gestão de projetos, equipe inadequada e falta de visão estratégica. E você sabe como resolver cada uma dessas frentes? Sei. Começaria demitindo toda a equipe incompetente, reestruturando os processos internos e implementando um sistema de gestão eficiente. Em 6 meses, a empresa estaria não apenas estável, mas lucrativa. Helena observou o marido trabalhando e viu o profissional excepcional que sempre soube que ele era. Suas mãos se moviam seguras sobre os papéis, sua mente processava informações com velocidade impressionante, e seus olhos brilhavam com a paixão que sempre teve por resolver problemas complexos. Marcos, ela disse suavemente, você tem certeza de que quer fazer isso? Enfrentar essas pessoas novamente? Ele parou o que estava fazendo e olhou diretamente para ela. Helena, não é sobre enfrentar. É sobre justiça. É sobre mostrar que competência vale mais que arrogância. É sobre provar que dignidade não tem a ver com o uniforme que você veste. E se der errado? Se der errado, pelo menos tentamos. Mas Helena, analisando todos esses dados, tenho certeza de que vai dar certo. A Tecnova precisa de alguém como eu. Eles só não sabem disso ainda. Naquela tarde, Marcos tomou a decisão que mudaria tudo. Pegou o telefone e ligou diretamente para a Tecnova Solutions. Tecnova, bom dia. A voz de Vanessa atendeu do outro lado. Marcos respirou fundo e mudou completamente o tom de voz, assumindo a postura executiva que havia usado por tantos anos. Boa tarde. Aqui é Marcos Silva, da Silva Consultoria Empresarial. Gostaria de falar com o CEO da empresa. É sobre uma proposta de reestruturação que pode salvar a empresa de uma falência iminente. O silêncio do outro lado foi longo. Vanessa claramente não esperava uma ligação assim. Senhor, Silva, o senhor disse que pode salvar a empresa de falência? Correto. Tenho um diagnóstico completo da situação da Tecnova e uma proposta de reestruturação que pode reverter a crise em menos de 6 meses. Mas preciso falar diretamente com o CEO. Um momento, por favor. Marcos cobriu o telefone e olhou para Helena, que estava tensa aguardando. Funcionou. Ela ficou desesperada quando mencionei falência. Alô? Uma voz masculina assumiu a linha. Aqui é Ricardo Almeida, CEO da Tecnova. Com quem falo? Ricardo Marcos Silva, consultor empresarial especializado em reestruturação de empresas de tecnologia. Tenho uma proposta que pode interessar muito a sua empresa. Que tipo de proposta? Do tipo que transforma uma empresa à beira da falência numa operação lucrativa e estável. Posso estar aí amanhã para apresentar o diagnóstico completo. Houve uma pausa longa. Marcos podia quase ouvir o desespero na respiração do CEO. Senhor Silva, como o senhor soube sobre nossa situação? Ricardo, quando você trabalha no mercado há 20 anos, desenvolve um instinto para identificar empresas em dificuldade e também desenvolve a capacidade de resolvê-las. Amanhã às 9 da manhã serve? Perfeito! Até amanhã, Ricardo. Marcos desligou o telefone e se virou para Helena com um sorriso vitorioso. Conseguimos. Amanhã às 9, Marcos Silva, consultor empresarial,
tem reunião marcada com o CEO da Tecnova. Helena o abraçou forte, sentindo a emoção do momento. Marcos, você tem noção do que acabou de acontecer? Tenho sim. Acabei de marcar a reunião que vai mudar nossas vidas para sempre. E se eles te reconhecerem? Marcos foi até o armário e tirou um terno que não usava há meses. Estava um pouco folgado. Havia perdido peso durante o período como entregador, mas ainda o deixava com aparência executiva imponente. Helena, amanhã eles não vão ver o entregador humilhado de boné e uniforme. Vão ver Marcos Silva, executivo, consultor, solucionador de problemas. Uma pessoa completamente diferente. Ele se olhou no espelho e por um momento conseguiu enxergar além das marcas que os últimos tempos haviam deixado. Viu o profissional respeitado que havia sido, o homem que salvava empresas inteiras com sua visão estratégica. Sabe o que mais me motiva nisso tudo? Ele disse para Helena, ainda olhando para o espelho. O quê? Não é vingança. É justiça. É mostrar que talento e competência não dependem da roupa que você veste ou do trabalho que faz para sobreviver. Helena se aproximou e ficou ao lado dele no espelho. Marcos, independente do que acontecer amanhã, eu já estou orgulhosa de você. Por quê? Porque você teve a coragem de tentar. Porque não aceitou passivamente a humilhação. Porque decidiu mostrar quem realmente é. Marcos a abraçou, sentindo uma gratidão imensa por ter alguém que acreditava nele mesmo quando ele próprio duvidava. Helena, amanhã não vou apenas numa reunião de negócios. Vou recuperar minha identidade, minha dignidade, meu lugar no mundo. E eu vou estar aqui torcendo por você. Eles passaram o resto do dia preparando cada detalhe da apresentação. Marcos organizou dados, projeções, soluções, estratégias. Helena revisou cada documento, cada argumento, cada resposta para possíveis questionamentos. Quando chegou a noite, Marcos estava completamente transformado. O entregador humilhado havia dado lugar ao consultor confiante. O homem que duvidava de si mesmo havia sido substituído pelo estrategista determinado. Pronto? Helena perguntou. Mais que pronto, Marcos respondeu. Amanhã a Tecnova Solutions vai descobrir quem é Marcos Silva de verdade. E pela primeira vez em muito tempo, ele realmente acreditava que poderia mudar tudo. Marcos acordou antes do despertador tocar. Havia dormido pouco, mas sentia uma energia diferente correndo pelas veias. A mesma que sentia nos velhos tempos, antes de reuniões importantes que poderiam mudar o rumo de uma empresa inteira. Helena já estava acordada, organizando os últimos detalhes da documentação que ele levaria. Como está se sentindo? Ela perguntou, observando o marido se vestir cuidadosamente. Como se fosse voltar para casa depois de uma longa viagem. Marcos respondeu, ajustando a gravata. O terno havia sido ajustado por Helena na noite anterior. Ela havia costurado discretamente as partes que estavam folgadas. Agora ele vestia perfeitamente, transformando Marcos no executivo imponente que sempre foi. Helena se aproximou e arrumou o nó da gravata. Marcos, independente do que acontecer hoje, você já venceu. Como assim? Você recuperou sua autoestima. Voltou a acreditar em si mesmo. Isso vale mais que qualquer contrato. Marcos beijou a testa da esposa e pegou a pasta de documentos. Helena, hoje não vou apenas fechar um negócio. Vou mostrar para aquelas pessoas que dignidade não se mede pela roupa que você veste para trabalhar. O trajeto até a Tecnova foi diferente dessa vez. Em vez da motocicleta de entregas, Marcos foi de táxi, aproveitando o tempo para revisar mentalmente cada ponto da apresentação. Quando o carro parou em frente ao prédio espelhado, ele respirou fundo e se preparou para o momento que mudaria tudo. Entrou no lobby como um executivo confiante, caminhando com a postura ereta que havia perdido durante os meses como entregador. As mesmas recepcionistas, Vanessa e Camila, estavam no balcão, mas dessa vez a recepção foi completamente diferente. Bom dia, Marcos disse com voz firme e profissional. Marcos Silva, tenho reunião marcada com o CEO às 9 horas. Vanessa olhou para ele com o respeito automático que reservava para homens de terno caro. Claro, Sr. Silva. Vou avisar que o senhor chegou. Marcos observou a mudança de tratamento com uma mistura de satisfação e tristeza. A mesma pessoa que havia sido grosseira com o entregador, agora falava educadamente com o executivo.
Nada havia mudado nele além da roupa, mas para elas era como se fosse uma pessoa completamente diferente. Senhor Silva, uma voz masculina chamou. Sou Ricardo Almeida, CEO da Tecnova. Muito prazer em conhecê-lo. Marcos se virou e viu um homem elegante, mas com olhar cansado e expressão preocupada. Era evidente que o peso dos problemas da empresa estava consumindo Ricardo. Prazer, Ricardo. Obrigado por me receber em cima da hora. Imagina, depois da nossa conversa ontem, mal consegui dormir. Venha, vamos para minha sala. Enquanto caminhavam pelo corredor, Marcos observou discretamente o ambiente. Confirmou as suspeitas que havia tido dias atrás. Poucos funcionários, equipamentos antigos, uma atmosfera geral de empresa em dificuldades disfarçada por uma fachada elegante. A sala do CEO era impressionante, com vista panorâmica da cidade e móveis caros, mas Marcos percebeu os detalhes que revelavam a verdadeira situação. Pilhas de documentos urgentes, telefone tocando constantemente, e uma expressão de desespero mal disfarçado no rosto de Ricardo. Marcos, posso chamá-lo assim? Ricardo começou servindo café. Preciso ser direto com você. Nossa empresa está passando por um momento desafiador. Ricardo, sei exatamente por que momento a Tecnova está passando. Marcos respondeu calmamente, abrindo a pasta de documentos. E também sei como resolver. Colocou sobre a mesa um relatório detalhado de 50 páginas que havia preparado com Helena. Ricardo pegou o documento e começou a folhear, seus olhos se arregalando a cada página. Como você conseguiu essas informações? Ele perguntou assombrado. 20 anos de experiência no mercado ensinam você a identificar padrões. E sua empresa, Ricardo, está seguindo o padrão clássico de falência empresarial. Marcos se levantou e foi até o quadro branco na parede, pegando um marcador. Posso? Ricardo acenou que sim, completamente absorvido pelo relatório. Sua empresa tem 3 problemas principais. Marcos começou a desenhar um diagrama. Primeiro, gestão de projetos inadequada. Vocês aceitam mais trabalhos do que conseguem executar com qualidade. Como você sabe disso? Porque analisei seus contratos públicos. Vocês têm um histórico de atrasos em 70% dos projetos dos últimos 2 anos. Ricardo engoliu seco. A precisão das informações era assustadora. Segundo problema, Marcos continuou, equipe desqualificada em posições-chave. Pessoas sem competência real ocupando cargos importantes, tomando decisões que afundam a empresa. Você está falando de alguém específico? Marcos parou de desenhar e olhou diretamente para Ricardo. Estou falando da sua supervisora de RH, Patrícia Lopes. O que tem a Patrícia? Ela falsificou o currículo para conseguir o cargo. Nunca trabalhou nas empresas que alegou. Posso provar isso. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Ricardo largou o relatório e olhou para Marcos com uma expressão de choque total. Você tem certeza disso? Marcos tirou da pasta uma série de documentos. Liguei para todas as empresas do currículo dela. Nenhuma conhece Patrícia Lopes. Aqui estão as declarações por escrito. Ricardo passou a mão pelos cabelos, claramente abalado. Meu Deus, ela é responsável por todas as contratações dos últimos 2 anos. Exatamente. E isso nos leva ao terceiro problema. Falta de visão estratégica. A empresa está tomando decisões baseadas em informações falsas e análises superficiais. Marcos voltou ao quadro e completou o diagrama. Ricardo, sua empresa não vai durar mais 4 meses se continuar assim, mas posso salvá-la. Como? Reestruturação completa. Demissão de funcionários inadequados. Implementação de novos processos. Reorganização estratégica. Em 6 meses, a Tecnova estará não apenas estável, mas lucrativa. Ricardo se levantou e caminhou até a janela. Marcos, vou ser sincero com você. Estamos desesperados. Perdemos 3 grandes clientes no último trimestre. Temos dívidas acumuladas e estou considerando fechar a empresa. Não precisa fechar. Precisa de alguém que entenda do negócio para colocá-la nos trilhos. E você está disposto a assumir essa responsabilidade? Marcos se aproximou da mesa e colocou ambas as mãos sobre ela, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Estou, mas tenho condições. Que condições? Participação societária de 40% da empresa e carta branca para demitir qualquer funcionário que julgar inadequado. Ricardo arregalou os olhos. 40%? Marcos,
Isso é o preço de salvar sua empresa da falência. Marcos interrompeu calmamente. Ricardo, você tem duas opções. Aceita minha proposta e em 6 meses tem uma empresa próspera valendo milhões, ou rejeita e em 4 meses não tem empresa nenhuma. O CEO ficou em silêncio por longos minutos, analisando os documentos que Marcos havia apresentado. Cada página confirmava o diagnóstico preciso. Cada gráfico mostrava a competência excepcional do consultor. Marcos, posso perguntar uma coisa? De onde você veio? Como soube sobre nossos problemas específicos? Marcos sorriu, lembrando da humilhação que havia sofrido dias atrás no mesmo prédio. Digamos que tive acesso a informações privilegiadas sobre o funcionamento da Tecnova. Informações privilegiadas? Ricardo, às vezes as pessoas revelam mais sobre uma empresa do que imaginam, especialmente quando se sentem superiores e baixam a guarda. Ricardo estudou o rosto de Marcos, tentando decifrar o que ele queria dizer, mas não conseguiu conectar os pontos. Você aceita as condições? Marcos perguntou. Aceito. Ricardo respondeu sem hesitar. Quando você pode começar? Imediatamente. Mas primeiro, preciso que você assine alguns documentos legalizando nossa sociedade e me dando autoridade para as mudanças necessárias. Claro, vou chamar nosso advogado. Não precisa. Trouxe os contratos prontos. Minha esposa elaborou o rascunho e o jurídico da empresa fará a revisão final. Elaborou tudo conforme a legislação. Ricardo assinou os documentos com a desesperança de quem não tinha alternativas melhores. Quando terminou, olhou para Marcos com uma mistura de esperança e apreensão. Marcos, você tem certeza de que pode resolver isso? Ricardo, em minha carreira, já salvei empresas em situações muito piores que a da Tecnova. Confie em mim. E por onde começamos? Marcos sorriu, lembrando dos rostos arrogantes de Patrícia, Diego, Fernando e Gustavo. Começamos fazendo uma limpeza geral no quadro de funcionários. Hoje mesmo. Hoje? Hoje. Vou precisar que você reúna toda a equipe na sala de reuniões às 2 da tarde. Tenho alguns comunicados importantes a fazer. Ricardo concordou, sem imaginar que estava prestes a presenciar uma das reviravoltas mais dramáticas da história da Tecnova Solutions. Marcos saiu do prédio como sócio-diretor da empresa, carregando os contratos assinados e uma sensação de vitória que não sentia há anos. Pegou o celular e ligou para Helena. Amor, conseguimos. Sou sócio da Tecnova. Marcos, não acredito. Como foi? Perfeito. O Ricardo estava tão desesperado que aceitou todas as condições. E Helena, às 2 da tarde, vou me apresentar para toda a equipe como novo diretor, incluindo aquelas pessoas que te humilharam. Marcos olhou para o prédio da Tecnova, imaginando a expressão que Patrícia e os outros teriam quando descobrissem quem era seu novo chefe. Especialmente para elas, ele respondeu. Especialmente para elas. A vingança seria doce, mas mais que isso, seria justa. E Marcos mal podia esperar para ver os rostos daquelas pessoas quando descobrissem que o entregador desqualificado era, na verdade, seu novo superior hierárquico. Às 2 da tarde em ponto, Marcos estava novamente no lobby da Tecnova Solutions, mas desta vez carregando uma pasta executiva e a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. As mesmas recepcionistas que dias atrás haviam rido de sua aparência simples, agora o cumprimentavam respeitosamente. Senhor Silva, Vanessa disse com reverência. O senhor Ricardo já está na sala de reuniões esperando. Marcos acenou educadamente e se dirigiu ao elevador. Durante a subida ao 3º andar, respirou fundo e se preparou para o momento que mudaria tudo. Não era sobre vingança, era sobre justiça, dignidade e mostrar que competência não tinha a ver com uniforme ou aparência. A sala de reuniões estava cheia quando ele entrou. Ricardo estava na cabeceira da mesa, visivelmente nervoso. Do lado esquerdo, Marcos viu os rostos familiares. Patrícia com sua postura arrogante habitual, Diego, Fernando e Gustavo conversando descontraidamente, sem imaginar o que estava por vir. Outros funcionários completavam o grupo, todos curiosos sobre quem seria o novo diretor. Pessoal, Ricardo se levantou. Quero apresentar Marcos Silva, nosso novo sócio-diretor, que vai liderar a reestruturação da empresa.
Marcos caminhou até a frente da sala, colocou a pasta sobre a mesa e olhou diretamente para cada rosto presente. Patrícia o observava com a expressão típica de quem avalia um novo superior. Diego e os outros pareciam entediados com mais uma apresentação corporativa. Boa tarde a todos. Marcos começou com voz clara e autoridade natural. Antes de falar sobre o futuro da Tecnova, preciso abordar alguns problemas sérios que descobri durante minha análise da empresa. Patrícia se mexeu na cadeira, algo no tom de Marcos a deixando desconfortável, mas ainda não conseguia identificar por quê. A Tecnova está enfrentando uma crise que vai além dos números financeiros. Marcos continuou, caminhando lentamente pela sala. É uma crise de competência, honestidade e liderança. Diego sussurrou algo para Fernando, que riu baixinho. Marcos parou e olhou diretamente para eles. Algum problema, senhores? Diego se endireitou na cadeira. Não, senhor, apenas comentando sobre reestruturação. Interessante, Marcos disse, pegando uma pasta da mesa. Porque vocês são exatamente o tipo de problema que pretendo resolver primeiro. O clima na sala mudou instantaneamente. Patrícia franziu a testa, começando a perceber que aquela não seria uma reunião comum. Como assim, Sr. Silva? Ela perguntou com cautela. Marcos abriu a pasta e retirou alguns documentos. Patrícia Lopes, supervisora de recursos humanos, contratada há 2 anos após apresentar um currículo impressionante. Exatamente, ela respondeu, tentando manter a confiança. Pena que esse currículo é completamente falso. O silêncio na sala foi sepulcral. Patrícia empalideceu, mas tentou manter a postura. Sr. Silva, não entendo o que está insinuando. Não estou insinuando, estou afirmando. Marcos colocou os documentos sobre a mesa. Liguei para todas as empresas que você alegou ter trabalhado. Nenhuma conhece Patrícia Lopes. Tenho aqui declarações por escrito de cada uma delas. Patrícia tentou se levantar, mas as pernas pareciam não obedecer. Isso é um equívoco. O único equívoco foi a Tecnova ter contratado alguém com base em mentiras. Marcos continuou implacável. E o pior, você foi responsável por contratar metade das pessoas desta sala. Pessoas que, coincidentemente, também têm problemas sérios de qualificação. Diego tentou se defender. Senhor Silva, nossos currículos são... Diego Santos, Marcos o interrompeu. Demitido da empresa anterior por incompetência comprovada. Fernando Costa nunca terminou a faculdade que alega ter concluído. Gustavo Pereira, sendo processado por cliente insatisfeito devido a trabalho mal executado. O trio se entreolhou em pânico. Como aquele homem sabia de informações tão detalhadas sobre eles? Como o senhor descobriu isso? Fernando gaguejou. Marcos sorriu, e foi nesse momento que algo na expressão dele fez Patrícia se lembrar vagamente de alguma coisa. Havia algo familiar naqueles olhos, naquela postura. Descobri da mesma forma que descobri que esta empresa está sendo gerenciada por pessoas completamente desqualificadas que se acham superiores aos outros. Marcos disse, sua voz ganhando uma intensidade que fez todos prestarem atenção total. Senhor Silva, Ricardo tentou intervir, percebendo a tensão. Talvez possamos... Ricardo, deixa eu terminar, Marcos disse calmamente, porque esta não é apenas uma reunião de trabalho. É uma lição sobre respeito, dignidade e como tratar as pessoas. Ele caminhou até ficar bem próximo da mesa, onde Patrícia, Diego, Fernando e Gustavo estavam sentados. Vocês se lembram de alguns dias atrás, quando um entregador veio fazer uma entrega aqui na empresa? Patrícia sentiu o coração acelerar. Agora ela sabia por que aqueles olhos pareciam familiares. Um entregador simples, de boné e uniforme, que foi humilhado, debochado e tratado como se fosse inferior a vocês. Marcos continuou, sua voz carregada de emoção controlada. Diego começou a suar frio. As memórias da manhã em que riram do entregador voltaram como um soco no estômago. Lembram das piadas cruéis, das gargalhadas, de como se sentiram superiores a um homem que estava apenas fazendo seu trabalho honestamente? Fernando tentou se encolher na cadeira. Gustavo olhava para as próprias mãos, incapaz de encarar Marcos. Patrícia. Marcos se dirigiu diretamente a ela. Lembra quando disse que protocolo era para pessoas qualificadas?
Quando sugeriu que eu deveria estudar antes de usar palavras grandes, ela não conseguia falar. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Pois bem, Marcos tirou do bolso o boné que havia usado naquele dia. Eu sou aquele entregador. O choque na sala foi ensurdecedor. Várias pessoas se levantaram das cadeiras. Ricardo ficou boquiaberto e Patrícia cobriu o rosto com as mãos, percebendo a dimensão do que havia feito. Mas eu também sou Marcos Silva, engenheiro de sistemas formado pela Universidade Federal, pós-graduado em gestão empresarial, ex-diretor de tecnologia da ServerTech, com 20 anos de experiência salvando empresas em crise. Diego tentou se levantar para sair, mas Marcos continuou. Sou o homem que vocês julgaram incapaz de entender protocolos, que riram por fazer entregas como se fosse algo degradante. Sou também o homem que acabou de se tornar sócio desta empresa e que tem autoridade total para decidir quem fica e quem sai. O silêncio era tão intenso que se podia ouvir a respiração pesada de cada pessoa. Patrícia, Marcos disse suavemente, você está demitida, por incompetência, desonestidade e falta de caráter profissional. Ela desabou em lágrimas. Senhor Marcos, por favor, eu não sabia. Não sabia o quê? Que deveria tratar as pessoas com dignidade? Que humilhar alguém por sua aparência é inaceitável? Que competência não se mede pela roupa que alguém veste? Diego, Fernando, Gustavo. Marcos se virou para eles. Vocês também estão demitidos. Pelos mesmos motivos acrescidos de incompetência técnica comprovada. Senhor Marcos, Diego tentou implorar, podemos explicar. Explicar o quê? Como se sentiram superiores a alguém que tem mais qualificação que vocês três juntos? Como riram de um homem que estava trabalhando honestamente para sustentar a família? Marcos caminhou até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. Sabem qual é a diferença entre vocês e aquele entregador que humilharam? Ninguém respondeu. Ele tinha dignidade. Mesmo sendo tratado com desprezo, manteve a compostura, fez seu trabalho e saiu dali sem perder a classe. Vocês, mesmo em posições privilegiadas, não conseguiram demonstrar nem humanidade básica. Ricardo, que estava processando tudo em choque, finalmente encontrou a voz. Marcos, eu não sabia. Se eu soubesse que meus funcionários... Ricardo, você não tem culpa pelo caráter das pessoas que trabalham aqui. Mas agora tem a responsabilidade de garantir que isso nunca mais aconteça. Marcos se virou para o restante da equipe, que observava tudo em silêncio respeitoso. Para os demais funcionários, quero deixar claro, esta empresa vai mudar. Vamos ter tolerância zero com preconceito, arrogância ou desrespeito. Competência será valorizada acima de aparências. Dignidade humana será respeitada acima de tudo. Ele pegou sua pasta e caminhou em direção à porta, mas parou e se virou mais uma vez. Patrícia, Diego, Fernando, Gustavo, vocês têm até o final do dia para limpar suas mesas. Recursos Humanos vai processar suas rescisões. Senhor Marcos, Patrícia tentou uma última vez. Por favor, me dê uma oportunidade. Marcos a olhou com uma mistura de firmeza e compaixão. Patrícia, oportunidade é o que você teve quando decidiu como tratar outro ser humano. Você escolheu a humilhação. Agora eu escolho as consequências. Ele saiu da sala deixando um silêncio pesado e reflexivo. Os funcionários que permaneceram sabiam que haviam presenciado mais que uma demissão. Haviam visto uma lição sobre dignidade humana que nunca esqueceriam. Do lado de fora, Marcos pegou o celular e ligou para Helena. Amor, terminou? Eles sabem quem eu sou. Como foi? Difícil, mas necessário. Não foi sobre vingança, Helena. Foi sobre mostrar que toda ação tem consequências e que dignidade vale mais que qualquer cargo. Estou orgulhosa de você, Marcos. Você fez a coisa certa. Marcos olhou para o prédio da Tecnova, agora sua empresa também, e sentiu um peso saindo dos ombros. Não era o peso da humilhação. Esse já havia saído no momento em que revelou quem realmente era. Era o peso de carregar uma injustiça sem fazer nada a respeito. Agora, finalmente, a balança estava equilibrada. 6 meses depois da transformação mais dramática que a Tecnova Solutions já havia presenciado, Marcos estava em sua nova sala de diretor, observando os números impressionantes do relatório trimestral.
A empresa havia se tornado referência no setor, com lucratividade crescente e um ambiente de trabalho que atraía os melhores profissionais da região. Helena entrou carregando 2 xícaras de café, radiante. Sua recuperação havia sido completa, e agora trabalhava ao lado do marido, implementando programas de inclusão e respeito na empresa. Como estão os números? Ela perguntou. Inacreditáveis. Lucratividade de 300% em relação ao período anterior e satisfação dos clientes em 98%. Mas sabe o que mais me orgulha? 0 casos de discriminação ou desrespeito reportados. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Carla, a nova supervisora de recursos humanos, apareceu com expressão curiosa. Senhor Marcos, tem uma mulher na recepção pedindo para falar com o senhor. Diz que é assunto pessoal. O nome é Patrícia Lopes. Marcos e Helena se entreolharam, ambos reconhecendo imediatamente o nome. Ela disse o que quer. Marcos perguntou calmamente. Disse que gostaria de pedir desculpas pessoalmente. Marcos ficou pensativo. Carla, manda ela subir. Helena pegou na mão do marido. Tem certeza? Se ela veio até aqui, deve ter um motivo importante. Minutos depois, Patrícia entrou completamente transformada. Não mais a mulher arrogante de meses atrás, mas alguém visivelmente humilde, com roupas simples e olhar baixo. Senhor Marcos, ela começou com a voz embargada. Obrigada por me receber. Sei que não mereço. O que você quer falar, Patrícia? Primeiro, pedir desculpas. Não apenas pelo que fiz com o senhor, mas por quem eu era como pessoa. Ela respirou fundo. Depois que fui demitida, passei meses sem conseguir emprego. Toda entrevista que ia, ligavam para cá pedindo referências. E como se sustentou? Tive que aceitar trabalhos simples. Limpeza, atendimento, serviços gerais. E foi aí que aprendi a lição mais importante da minha vida. Marcos se inclinou para a frente, interessado. Na primeira semana como faxineira, fui tratada exatamente como tratei o senhor. Com desprezo, arrogância, como se eu fosse invisível. Entendi na pele o que significa ser julgada pela função que exerce. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Senhor Marcos, o senhor me deu a maior lição da minha vida. Me mostrou que caráter não se mede por cargo, mas por como tratamos as pessoas. Helena se emocionou com o relato. Patrícia, agradeço suas palavras. Mas por que veio nos contar isso? Porque quero que saibam que a atitude do Sr. Marcos mudou não apenas minha vida, mas a de muitas outras pessoas também. Marcos franziu a testa. Como assim? Sr. Marcos, o senhor se tornou uma lenda na cidade. A história do entregador que virou diretor rodou por toda a região. Todo mundo fala sobre dignidade e respeito agora. Helena sorriu, orgulhosa do marido. Vários empresários mudaram a forma de tratar funcionários depois de ouvir o que aconteceu aqui. E semana passada, consegui emprego com um empresário que me contratou especificamente porque ouviu minha história de redenção. Marcos se levantou, tocado. Fico feliz que sua vida esteja melhor, Patrícia. E Diego, Fernando e Gustavo também mudaram. Diego trata todo mundo com respeito agora. Fernando voltou para a faculdade. Gustavo abriu um pequeno negócio próprio. Marcos sentiu uma emoção profunda. Quando havia confrontado aquelas pessoas, pensou apenas em justiça. Nunca imaginou que pudesse gerar transformação tão ampla. Senhor Marcos, Patrícia perguntou hesitante. O senhor me perdoa? Marcos olhou para aquela mulher completamente transformada. Patrícia, eu te perdoo. Mas mais importante, você perdoou a si mesma? Estou aprendendo. Ela respondeu com sinceridade. Marcos pegou um cartão de visita da mesa. Se um dia precisar de alguma coisa, uma referência, um conselho, pode me procurar. Todos merecem uma segunda chance. Patrícia pegou o cartão com mãos tremendo. Senhor Marcos, o senhor é muito melhor do que eu mereço. Todos nós merecemos crescer e nos tornar pessoas melhores, Patrícia. O importante é nunca parar de tentar. Depois que ela saiu, Marcos e Helena ficaram em silêncio, processando a conversa. Marcos, Helena disse finalmente, você percebe a dimensão do que aconteceu? Você criou uma onda de transformação que está mudando pessoas por toda a cidade. Marcos ainda estava impactado. Helena, quando confrontei aquelas pessoas, pensei apenas em mostrar que dignidade não tinha a ver com uniforme.
Nunca imaginei que pudesse gerar tanto aprendizado. Esse é o poder de agir com integridade, ela respondeu. Quando você faz a coisa certa pelos motivos certos, as consequências se espalham muito além do que conseguimos imaginar. Marcos olhou pela janela, vendo a cidade que agora conhecia sua história. Helena, acho que finalmente entendi qual é o verdadeiro sucesso na vida. Qual? Não é ter cargos importantes ou ganhar muito dinheiro. É deixar o mundo um pouco melhor do que encontrou. É tratar as pessoas com dignidade e ensinar outros a fazerem o mesmo. Helena o abraçou. Marcos Silva, você conseguiu. Não apenas recuperou sua carreira, você se tornou exemplo de que a dignidade sempre vence. Naquela tarde, Marcos saiu mais cedo e foi caminhar pelas ruas. Passou pela área onde costumava fazer entregas, cumprimentou conhecidos, conversou com comerciantes. Em cada conversa, percebia como as pessoas o olhavam com respeito genuíno, não pelo cargo que ocupava, mas pelo caráter que demonstrava. Chegando em casa, encontrou uma surpresa. Na mesa estavam espalhados cartões e mensagens de pessoas que haviam ouvido sua história e queriam agradecer pela inspiração. Trabalhadores que encontraram coragem para exigir respeito, empresários que mudaram políticas internas, jovens que aprenderam sobre dignidade. De onde veio tudo isso? Perguntou para Helena. Das redes sociais, do boca a boca, de pessoas tocadas pela sua história. Marcos, você virou símbolo de resistência digna contra o preconceito. Marcos pegou uma carta escrita por um jovem. Senhor Marcos, trabalho numa loja e sempre fui tratado mal por clientes arrogantes. Depois de ouvir sua história, aprendi que meu valor não depende da opinião de quem me desrespeita. Obrigado por me ensinar que dignidade é algo que ninguém pode tirar de nós. Sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Helena, isso é muito maior do que eu. Não, Marcos. Isso é exatamente do seu tamanho. Você sempre foi íntegro, tratou as pessoas bem independente de quem elas são. Agora o mundo inteiro sabe disso. Naquela noite, antes de dormir, Marcos refletiu sobre toda a jornada. Da humilhação no lobby até se tornar exemplo de dignidade e superação. Havia aprendido que os momentos mais difíceis podem se transformar nas maiores oportunidades de crescimento. Helena, disse no escuro, obrigado por ter acreditado em mim quando eu mesmo não acreditava. Marcos, eu sempre soube quem você era, só estava esperando você lembrar também. No silêncio acolhedor de seu lar, Marcos Silva compreendeu a verdade mais importante. Não importa quantas vezes a vida nos derrube, sempre podemos nos levantar com dignidade. Não importa como os outros nos vejam, o que importa é como vemos a nós mesmos. A história do entregador que virou diretor se tornaria lenda, mas a lição mais preciosa não estava na reviravolta profissional. Estava na prova viva de que respeito, dignidade e caráter valem mais que qualquer cargo ou reconhecimento. Marcos descobriu que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que conquistamos, mas pelo que ensinamos. Sua maior conquista foi mostrar ao mundo que toda pessoa merece ser tratada com dignidade, independente do uniforme que veste ou do trabalho que faz para sobreviver. Anos depois, quando contavam sua história, as pessoas lembravam não apenas da reviravolta impressionante, mas da lição eterna. Dignidade não se negocia, respeito se conquista com caráter, e toda pessoa, absolutamente toda pessoa, tem valor imensurável, independente de sua aparência ou posição social. Fim da história.